might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada da UFO, prova de física 2019/2, uma questão que gerou polêmica. Ela diz o seguinte: no século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Todavia, atualmente, sabemos que ela se move. E um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia é o da... E aí vem pressão, quantidade de movimento, inércia ou ação e reação. Bom, essa questão gerou polêmica porque não ficou precisa, ficou vaga. Você pode ver que, primeiro, ele fala que a Terra se move. Só no ensino médio a gente já aprende dois movimentos, rotação e translação. Rotação em torno do próprio eixo, translação em torno da estrela, o Sol. Então, de qual movimento ela está falando? Porque os dois foram sempre discutidos, desde a antiguidade até os dias atuais, encontrando a explicação para que eles existam. Inclusive há outros movimentos que a gente não vê no ensino médio. Por exemplo, o eixo da Terra gira com um peão ao longo dos anos, mas isso a gente não vê no ensino médio. Então, se move, qual movimento ele está falando? Não ficou preciso o contexto. A primeira coisa que a gente faz quando lê uma questão é o quê? Contexto, interpretação. E aí precisa do contexto. Outro problema foi o contexto temporal. Ele começa falando em século XVI, fala que até lá acreditava que a Terra não se movia, e depois fala atualmente. Põe dois locais. Se eu fizer uma linha temporal aqui, e colocar, por exemplo, o século XVI aqui, que vai de 1501 a 1600, ele estaria aqui. Aí a questão pega e joga o atualmente. Atualmente já sabe que ela se move. Como essa prova é 2019/2, então atualmente eu vou considerar que é um 2019. Aí ele pôs um intervalo de mais de 500 anos. Muita coisa aconteceu aqui sobre a explicação do movimento da Terra, dos movimentos da Terra. Outra coisa que deixou vaga é a pergunta. Uma das principais coisas que você deve olhar quando faz uma questão é focar na pergunta. E a pergunta é sobre um conceito, o conceito. Então pode ter vários, não foi preciso. E o conceito não é o que explica obrigatoriamente, ele só fala que sustenta, auxilia, ajuda, não é aquele definitivo, não precisa ser aquele definitivo que vai lá e dá o bate-martelo, é esse, pronto, acabou por causa disso. Auxilia, então ficou bem abrangente, o que dificulta responder a questão e por isso gerou polêmica. Por que gerou polêmica? Por causa das 4 opções que ele pôs também. As 4 opções limitam um pouco as possibilidades, mas não o suficiente. Atualmente, se você focar no atualmente, foi aí que gerou a polêmica, porque muitos professores que reclamaram com razão da questão vieram para cá. Focar no atualmente, a explicação dos movimentos da Terra está relacionado com a origem, remonta à origem do próprio Sol. Digamos que aqui seja o Sol. Bem nos primórdios, quando o Sol era uma estrela jovem ainda, ele ficava circundado aqui por nuvens de gás e poeira que foram se acumulando devido à atração gravitacional que ele exercia, vão se juntando, gás e poeira. Com o tempo essas nuvens vão se aglutinando também, essas nuvens de gás e poeira vão juntando, formando rochas colidem, juntam, aglutinam, formam planetoides, até que depois de milhões, bilhões de anos surge o nosso pequeno planeta azul aqui, a Terra. E ela continua com o movimento. Esse movimento de rotação que essas nuvens de gás e poeira tinham em volta do Sol permaneceu praticamente inalterado. E é essa conservação desse movimento que explica boa parte do movimento da Terra. Movimento de translação, pelo menos de rotação um pouco também, mas tem outros conceitos. Mas é um dos principais. Só que essa conservação é de um conceito chamado de conservação, conceito físico chamado de momento angular.
Aí que surge o problema. Porque momento angular é um conceito visto só no ensino superior. O momento angular, L, é o produto vetorial do momento linear P pelo vetor posição R. O vetor posição seria um vetor que liga o centro aqui da estrela, por exemplo, nesse caso até a Terra. E quem que é esse momento linear? O momento linear conhecemos no ensino médio com outro nome e outra letra. Conhecemos com a letra Q e chamamos isso no ensino médio de quantidade de movimento, isso mesmo, massa vezes velocidade. Então, é a conservação do momento angular que explica atualmente o movimento da Terra. E ela está relacionada, depende do momento linear, da conservação do momento linear, ou seja, da conservação da quantidade de movimento. E tem a opção quantidade de movimento no item B, só que não é o gabarito. O gabarito oficial que não foi alterado não é o item B, é o item C, inércia. E aí que vem o que eu sempre digo aos meus alunos. Se a questão está vaga, não está precisa, tente entrar na cabeça do examinador, do cara que criou a questão. Nem sempre é possível, mas muitas vezes é, se você tiver bastante prática suficiente. O momento angular é uma opção que leva a momento quantidade de movimento, mas fica indireto, e momento angular é um conceito de ensino superior. Então, boa chance de não ter sido aí que o examinador queria que você fosse, apesar de ser a mais precisa a resposta, né? A mais correta da explicação atualmente. Mas dá uma pulga atrás da orelha, tem alguma coisa errada com essa questão, né? Então o examinador, você tem que pensar assim, o que o examinador quis que eu pensasse e não foi feliz na hora de escrever a questão. Se você focar sua atenção, aí você foca então em outros aspectos da questão, do contexto. Ele fala sobre o século XVI. Se você pensar no século XVI, realmente acreditava-se que a Terra não se movia, muito por causa do que tinha sido dito há 2000 anos atrás, século III a.C., por um filósofo que a gente conhece bastante, Aristóteles. Ele dizia já que a Terra não poderia estar em movimento, e esse conceito veio até o século XVI. Qual era o principal argumento que Aristóteles usava para dizer isso? Ele falava assim, se eu subir no alto de uma montanha, uma altura bem alta, não sei se dizia uma montanha, e soltasse uma pedra, ela cai ao pé da montanha. Se a Terra estivesse realmente em movimento, enquanto a pedra cai, ela se moveria mais para um lado ou para o outro, digamos que o movimento fosse para cá. E ela não cairia ao pé da montanha, cairia a uma certa distância do pé da montanha, porque a montanha, o planeta inteiro estaria se mexendo. E ninguém contradizia isso. Aristóteles falou, o vento parou, né? Ele disse, era o sábio, o grande sábio da época, um conhecimento que veio perdurando até aqui, e pronto. Faz sentido. Para a época, então, fazia muito sentido. Se a Terra está se movendo, quando eu largo um objeto, ele não devia cair em linha reta e parar no pé da montanha. A Terra se moveu, ele cai um pouco longe do pé da montanha. Por que um lugar bem alto? Porque se eu jogasse só pertinho aqui, ele ia falar assim, não deu tempo da Terra se mexer. Né? Mas, e aí entra de novo o século XVI, até o século XVI, quando chega no século XVII, início do século XVII, um filósofo, teólogo, um monte de coisa, chamado Giordano Bruno, começa a questionar isso e faz um experimento que é mais ou menos assim. Pega um barco, movendo-se em águas tranquilas, perto do porto, e arremessa uma pedra para cima. Estou exagerando aqui, que o barco provavelmente não deu tudo isso, mas só para ficar bem claro, o que se observa? Que a pedra volta, mesmo o barco se movendo aqui, mais ou menos velocidade constante, volta na mão da pessoa que jogou. Se você está num carro em movimento mesmo, ou como ele fez aqui num barco, você joga o objeto para cima e fica parado, ele cai na sua mão. Não sei que seja muito leve, influência do ar, mas se você não supor, se desprezar a influência do ar, for um objeto denso, ele volta para uma bola mais pesada, ele volta para sua mão. Isso mostra o quê? E outra experiência que ele fez também, se ele repetiu essa experiência num ambiente totalmente fechado, sem janela nenhuma, janelas todas cerradas, fechadas, sem nenhuma janela, e se jogar uma bola para cima e esperar cair na sua mão,
você não consegue afirmar se esse objeto, esse lugar onde ele fez, num vagão de um trem, um lugar fechado dentro de um barco, você arremessa e deixa cair, você não consegue dizer se aquele lugar onde você está em movimento ou em repouso. Tudo bem, a gente viu como inércia, isso depois eu vou chegar nesse ponto. Mas esses experimentos que o Giordano Bruno fez são um protótipo, o início do conceito de inércia, que mais tarde Newton formulou com bastante propriedade, bem formalmente. Já o Giordano Bruno não tinha essa ideia de inércia ainda clara, né? Ele chamou essa tendência do corpo de manter o movimento que ele tinha antes, jogou para cima, mas ele continua com o movimento para a horizontal que ele tinha porque estava no barco, de ímpetus. Tá? Essa continuidade de movimento pré-existente. Tá? E aí ele fez experimentos. Por que então que esse experimento é importante para se entender que a Terra move? Ele explica o movimento da Terra? Não, diretamente não, bem menos que isso aqui, né? Mas esse exemplo de Aristóteles vinha atravancando o estudo, a pesquisa, porque o pessoal fala, não, isso aqui já prova, a Terra não se move, pronto, acabou. E o que Giordano Bruno provou com esse início da ideia de inércia? Que jogar uma pedra de uma altura bem alta e ela cair ao pé da montanha não prova que a Terra está parada. Porque a pedra, quando estava na sua mão, estava com o movimento do... E se a Terra estivesse se movendo, ela estaria com o movimento do planeta Terra. Quando você joga, ela continua com o movimento do planeta Terra e ganha esse movimento de queda. Ela tem um ímpetus ou a inércia, né? A inércia dela faz com que, se a Terra estivesse se movendo para lá, ela continua também vindo para lá e caindo, né? Para um observador do lado de fora do planeta Terra, veria o que é a parábola, que a gente sabe hoje em dia. Mas para a época era muito sensato pensar o que Aristóteles pensava. Mas Giordano Bruno fez um experimento que mostrava, se eu jogo a bola e ela cai de volta na minha mão com um barco em movimento, então um objeto cair em linha reta, voltar para o ponto cair como se fosse em linha reta em relação ao referencial, não implica que aquele objeto esteja parado. A Terra pode estar se movendo, que nem o barco. Que aí a pedra vai cair, vai caindo, mas mantendo o movimento, acompanhando a montanha. Entenderam? Então, a ideia de inércia, ela não explica totalmente, mas ela auxiliou, sustentou a ideia de que a Terra se move por principalmente ajudar a derrubar esse argumento de Aristóteles que vinha perdurando por 2000 anos praticamente. Tá? Essa ideia, por isso essa questão gerou polêmica. Tá? Então a inércia serve como resposta, serve sim. A questão teria que ser anulada? Talvez, porque deu abertura para isso. Mas, como eu falei, vocês têm que entrar na cabeça do examinador. E essa explicação era um pouco complexa demais para uma questão da UFO. Foge do escopo do ensino médio. Então eu concordo que essa, apesar de ser a mais precisa, aqui tem mais relação com uma pergunta que pode ser feita no vestibular para ensino médio. Essas informações, inclusive essa parte, precisava ter um certo conhecimento de história da física e desses experimentos, que não é todo professor que fala, isso também tornava a questão complicada nesse sentido, e talvez mal feita, porque se lembrar desse experimento de Aristóteles, não é todo professor que fala, tá? De história da física. Eu encontrei num livro, muito bom, inclusive eu estou lendo, não li inteiro ainda, mas eu acho que foi a fonte de inspiração para quem criou essa questão. Depois vocês podem baixar, chama História da Física, você pode baixar gratuitamente na internet, se ele está disponível mesmo, o PDF. O autor, cadê? Alain Miguel Velázquez. Tá? É um livro que foi impresso e editado por uma federal também aqui do Brasil, Federal do Espírito Santo. E é um livro de 2012, mas tem uma reimpressão, que é que você consegue baixar na internet gratuitamente, de 2015. Até bonitinha, bem acabadinha. Deve ser uma boa leitura. Eu não li inteiro, estou gostando até o momento. É curto o livro, não é longo, fala o importante, bem escrito, bem editado. Aconselho. E por que eu acho que ele foi a fonte de inspiração? Porque você encontra nesse livro exatamente uma frase dizendo praticamente isso. Que esse experimento de Giordano Bruno, que foi no início do século XVII, ou seja, logo depois do século XVI, ajudaram a explicar que a Terra se movia. Principalmente por derrubar esse argumento, que ele cita anteriormente no próprio livro, que vem desde Aristóteles. Então, acho que foi daí que eles tiraram. Bom, eu encontrei isso.
tentando fazer pesquisas, né, porque eu queria uma explicação boa. Eu encontrei várias explicações de vários professores levando para esse lado, que é o lado mais sensato de conhecimento geral, mas não parecia ser isso que a questão queria, inclusive não batia com o gabarito. Então eu fui atrás de mais explicações e encontrei esse livro, e ele corrobora direitinho, vai de encontro ao que a questão pede. Então eu acho que ele foi a fonte de inspiração. A questão é boa? Não considero boa, ficou vaga mesmo. Poderia ser anulada? Poderia, eu acho. Mas aqui está a explicação do que o examinador pensou, queria que fosse pensado pelo candidato. Tá? Então continue praticando, para você ver como é importante entender a cabeça da faculdade que você quer. Continue praticando e até nossa próxima resolução.